pessoal, o acerto existe. Dorival Júnior, se tudo der certo, né? A gente sempre tem que esperar. Será o técnico do Corinthians, Fabio Soldado ainda em Florianópolis. Aliás, quando você está vendo esse vídeo, talvez eles já estejam até voltando, retornando, talvez já em São Paulo. Porque nesta quarta-feira foram definidos os últimos detalhes aí, né, da negociação envolvendo Corinthians e Dorival Júnior, com a presença do seu advogado, com os advogados juntos, inclusive, né, empresários e tudo mais, minutas para lá, para cá, com todos os detalhes de metas estabelecidas, multa rescisória até o fim do mandato de Augusto Melo, ou seja, fim de 2026, questão com a CBF. Esse foi um bastidor importante. Por exemplo, não impede, obviamente, o Dorival de fechar com o Corinthians o vínculo que ele ainda tem com a CBF, até em termos de rescisão, né? Em termos de valores que ele tem a receber. Ele não vai perder esses valores. O que ele negociou com a CBF é a parte. O que o Dorival quer, o que ele pediu nessa quarta-feira foi que o processo de confirmação, né, de assinatura da rescisão e confirmação dela no BID fosse acelerado, todo esse processo, para que, enfim, ele pudesse seguir a sua vida e trabalhar no Corinthians. Era uma coisa que estava morosa, né? Ele não estava trabalhando, então ninguém estava muito preocupado, ele tem valores a receber e a coisa foi meio que, de repente, vem a proposta do Corinthians, ele chegou pro advogado e falou assim, não, olha só, antes de eu fechar com o Corinthians, até porque eu tenho que estar no BID como treinador do Corinthians, eu preciso que a minha rescisão como treinador da seleção esteja publicada no BID e com isso essa assinatura confirmada, né, tudo firmado ali e os valores definidos de que maneira irei receber. Então tudo isso foi realizado também nesse dia e também, claro, a negociação com o Corinthians nos valores estabelecidos, né? O Fabinho Soldado fez uma proposta, ele através do staff fez uma contraproposta, então valores, tempo de contrato, aquela coisa toda, então tudo isso definido nessa quarta-feira. Tá, mas por que já não está em São Paulo? Existe uma expectativa, tá? Não há uma confirmação, mas é uma tendência muito forte de que na quinta-feira agora, nesta quinta-feira, você está vendo o vídeo nessa quinta-feira, o Dorival já esteja chegando em São Paulo com o Fabinho Soldado, conheça, né, as dependências do clube e tudo mais, e esteja presente, inclusive, no estádio, na Neoquímica Arena, na partida diante do Racing do Uruguai e comande o time diante do Flamengo. Esse é o mundo ideal, mas, gente, depois de tudo que aconteceu com o Tite, né, a gente tem que ter muita cautela. O acerto ele avançou, o Dorival quis, o Dorival gostou do projeto, o projeto foi muito bem apresentado pelo Fabinho Soldado, aquela coisa, né, os jantares, liga para lá, liga para cá, chama advogado, empresário que não estava em Florianópolis, chegou até lá para bater tudo juntamente com o Dorival. Então, são minúcias, né? Que o torcedor às vezes enfim, nem interessa muito, né? Mas como a gente está aqui tratando todos os bastidores, né? Tudo que envolveu a negociação, então é por isso que eu estou falando para vocês que tá dentro de um processo, né? De um processo em que a coisa tá rolando. É que o Corinthians se atrapalhou muito com a questão Tite, esperou pelo Tite, a coisa não rolou e agora tá realmente definido como Dorival Júnior. E o Dorival, e aí via Dorival, né, o que eu posso dizer para vocês é que ele se empolgou com o projeto. Ele desde sempre, quando avaliou possíveis clubes que ele assumiria saindo da seleção, ele sempre entendeu o Corinthians como um potencial. Pela visibilidade, pela torcida, pelo impacto que tem e pelo time, especialmente, tá? O Dorival fez algumas análises de elencos, de postulantes, né, a contar com o seu trabalho. Um deles foi o Corinthians e o Dorival confidenciou que o Corinthians ele tinha convicção de que é um time que pode ir longe, que pode performar melhor, que pode potencializar nas suas mãos. O Dorival tem alguns feitos interessantes, né, nos últimos tempos como técnico, né? Eu gosto sempre de relembrar isso. Por exemplo, no São Paulo, muita gente entende o Dorival como um cara mais insosso, mais linear, como um cara que não é tão inventivo. E, cara, ele tem algumas medidas táticas muito importantes. E eu não faço ideia do que ele poderá fazer nesse time do Corinthians, né? Mas ele certamente vai tentar encontrar mecanismos, né, para que esse time jogue mais. Por exemplo, no São Paulo, quando ele teve uma dificuldade ali no meio de campo, em que o São Paulo tinha contratado muitos primeiros volantes, ele não tinha um segundo volante, ele inventa Alisson como um camisa 8. E ele simplesmente reinventa a carreira desse jogador.
que chegou a ser cotado para a seleção brasileira, que teve uma lesão grave, é verdade, mas foi um cara fundamental naquela campanha do título da Copa do Brasil, fazendo uma parceria com o Pablo Maia, espetacular. Ele recupera o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor só jogou com Dorival Júnior. O Wellington Rato, que era um ponta pela direita, mas era um cara que chegou meio com um patinho feio no São Paulo. O Wellington Rato foi um dos pilares da campanha da Copa do Brasil, colocando o Luciano no banco nas finais. E o Luciano, você sabe, né, que ficar no banco não é fácil. Pois bem, na entrevista coletiva, eu estava lá, do título do São Paulo, o Luciano pega o microfone e agradece o Dorival pelo título. Então, você conseguir isso não é fácil, porque botar o Luciano no banco, numa final, para colocar o Wellington Rato, porque o Wellington Rato estava voando ali, não tinha espaço para botar outro jogador. Cara, isso é administração muito bem feita de grupo. O Caio Paulista foi, naquele período ali, um dos melhores laterais esquerdos do país e ninguém mais fala hoje no Caio Paulista. Ele só jogou com o Dorival. O Dorival conseguiu fazer do Caio Paulista um cara muito importante no time. Cara, tô citando alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. No São Paulo, no Flamengo, quando o Bruno Henrique lesiona, foi a única vez em que você não viu egos. Por quê? Porque ele colocou Gabigol e Pedro jogando juntos. Gabigol atrás do Pedro, se sacrificando, inclusive. Aí chega o Tite e o Gabigol, não, eu quero disputar a posição com o Pedro, eu quero ser centroavante. Mas com o Dorival, não, ele atacou, ele acatou pianinho, foi um meia, né, um atrás do 9, e os dois fizeram muitos gols naquela temporada, e o Flamengo foi multicampeão. Cara, administrar isso não é mole. E o Dorival consegue. Então, só para ter uma ideia do que o Dorival pode conseguir com esse time do Corinthians, que tem jogadores valiosos, renomados, que tem muitos jogadores para o meio-campo, mas pouca possibilidade de variação tática, porque eu acho que faltam pontas ainda. Então, na metade do ano, daqui a pouco, o Corinthians pode ir ao mercado, né, com algumas carências detectadas, e aí sim o Dorival conseguir até melhorar essa questão. Mas com o que ele tem, eu já acho que ele vai trabalhar muito melhor. Enfim, o Dorival está sendo esperado nesta quinta-feira, e aí, ao que tudo indica, estará lá na Neoquímica Arena, o anúncio vai acontecer e tá tudo certo, gente, tá tudo certo. É só a questão oficial mesmo, e quando não está no papel, a gente não pode cravar, né? Então a gente fica um pouquinho, né, receoso. Mas assim, o acerto existe. Então, se o acerto existe, é muito difícil que agora a coisa não vá para frente. O Orlando Ribeiro será o técnico. Vamos falar de Dorival Júnior, como eu havia falando para vocês. Dorival queria muito treinar o Corinthians, não colocou empecilhos, aceitou inclusive ajustes que o Corinthians fez no contrato na última reunião. Tudo começou na conversa com o Fabinho Soldado lá em Florianópolis. Ele já aceitou a proposta ali, né? Depois teve uma pressãozinha para o Augusto contratar outro técnico, né? Que isso vem de investidores. Eu já falei sobre isso, mas enfim. Pesou aí a coerência, né? O Dorival era o nome da vez, já havia um acerto com o Soldado. Na reunião do restaurante com o Edson Coder, né? Que é o empresário do Dorival e também cunhado dele, houve uns reajustes aí também houve uns reajustes, não, uns ajustes, desculpa, reajustes não, uns ajustes também ali no contrato na questão de valores, mas deu tudo certo. Dorival é técnico do Corinthians, tá? Ele deve ganhar no Corinthians menos de 2 milhões de reais. Eu sigo com aquela informação, né? Mais do que o Ramon Dias, menos do que ia se pagar ao Tite, que era 3 milhões, tá? Acredito que é 1 milhão e 800, com mais comissão técnica, enfim, e também vai ter alguns gatilhos do contrato, deve chegar aí no máximo a 2 milhões de reais o pagamento aí, né, do Dorival Júnior, tá? É um salário justo, né? Até porque é um técnico que estava na seleção brasileira. Enfim, eu acho que a gente paga 2 milhões por jogador, não dá para contestar muito essa questão, mas foge daquilo de ser 3 milhões, tá bem longe disso, beleza? Dorival Júnior chega com quem, tá? Vamos falar sobre isso também depois da vinheta. Esse é o salário do Dorival entre 1 milhão e 800 e 2 milhões, tá? Vamos falar agora da comissão técnica. Olha só, em relação à comissão técnica, tá, do Dorival Júnior, o novo treinador do Corinthians vai chegar
pelo menos com 3 profissionais. É bom lembrar que ele assinou o contrato, né? Tá assinando o contrato ainda, fechou hoje, então tudo é muito em cima ainda, né? Pode ter alterações em muita coisa do que a gente vai falar, mas a gente já tem que trazer alguma coisa para vocês, né? Porque vocês querem saber. Uma vinda que está confirmada é o Lucas Silvestre, é o seu filho, auxiliar, esse não tem como, tá sempre com ele, tá? O Pedro Soteiro, também é auxiliar técnico, que também vai fazer parte aí, né, da comissão técnica do Dorival Júnior. Além da dupla de auxiliares, né, o Lucas Silvestre e o Pedro Soteiro, o preparador físico Celso de Rezende, esse que acompanha o Dorival há muito tempo, também vai fazer parte, né, da nova comissão técnica do Corinthians, tá? Existem dúvidas apenas nas chegadas dos analistas de desempenho Guilherme Lira e o João Marcos Pereira Soares, tá? Esses são pessoas profissionais de confiança, né, do técnico Dorival Júnior, então a gente vai aguardar se eles vão chegar junto com o treinador ou não, tá certo? Vamos aguardar, né, mais detalhes para a gente saber quem vem realmente com o Dorival, mas só para adiantar um pouquinho para vocês disso tudo, tá? Olha só, quando que o Dorival Júnior deve estrear? Ele chegou com muita vontade, tá? O Dorival Júnior. Ele já quer comandar um treino no CT Joaquim Grava amanhã, tá? No sábado. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Precisa da assinatura do contrato. A estreia pode ficar contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, mas eu não descarto, tá? Ainda, eu falei, eles vão alinhar essa situação ainda. Não descarto que o Dorival possa, né, comandar o time contra o Flamengo. O problema, eu acho que não é nem o Dorival, porque o que me falaram é que ele tá com muita vontade, gostou muito do projeto, né? Tá louco para começar a trabalhar com os atletas, tá? É que o problema é o seguinte, o contrato do Dorival precisa ser registrado no boletim informativo diário, né, da CBF até às 19 horas da sexta-feira. Cara, a negociação tem todo esse imbróglio, tem que colocar tudo no papel, tem que ir no clube, assinar. Eu acho que não vai dar tempo, tá? Por conta disso, o Orlando Ribeiro, né, deve ser o treinador, né, do Corinthians contra o Flamengo. O que eu imagino, conhecendo o Dorival, é que ele vai dar o treino, vai comandar um treino no sábado, o que eu imagino, tá? Não é nem informação. Conhecendo o Dorival, ele vai dar um treino no sábado, vai bater um papo com o Orlando, vai deixar o Orlando tocar a situação, vai acompanhar o jogo do Flamengo e aí estreia realmente no banco de reservas na quarta-feira. E se for regularizado, eu não duvido nada dele aparecer no banco, tá? É isso que eu penso em relação aí a possível estreia do Dorival Júnior com a camisa do Corinthians como treinador do Corinthians, tá certo? É isso aí, fiel torcida, uma ótima noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e é claro, eu tô chegando com tudo, martelo batido, negócio fechado. Técnico Dorival Júnior é o novo técnico do Timão, o novo técnico do Corinthians. O treinador está super feliz, está com muita vontade de assumir o Timão, né? Há uma imensa expectativa de que o Dorival possa já dar o primeiro treino amanhã no sábado, né? E se a diretoria do Corinthians conseguir registrar o técnico no BID, terá uma grande possibilidade do Dorival assumir, né, o Corinthians nesse grande clássico contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, expectativa a mil. Eu tô muito feliz que o Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians, é um cara assim ofensivo. O Corinthians agora irá passar a fazer muitos mais gols, né? O Dorival, ele preza muito o ataque, não é aquele cara retranqueiro. Eu acho que o Corinthians tem que pensar assim, de um outro jeito de jogar, e o técnico Dorival Júnior, né, para mim é muito melhor ainda do que o Tite, essa que é a verdade. Eu tenho certeza que o Dorival Júnior irá fazer um baita de um trabalho à frente do Corinthians. Então, assim, eu tô muito feliz, né, com que tudo isso, né, tenha acontecido. Agora vamos desejar todo sucesso ao técnico Dorival Júnior. Vocês gostaram, né, desse nome do Dorival Júnior, né, para ser o novo técnico do Timão? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!